Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Esta semana, a pauta do programa é sustentabilidade. É isso mesmo, uma palavrinha que vem sendo uma palavra de ordem dentro do setor portuário, ESG. E para isso, converso com a Beatrice, que é gerente de comunicação corporativa e sustentabilidade da Santos Brasil. Beatrice, obrigado pela tua presença. Que bom te ter aqui no Porto 360 Entrevista. Eu que agradeço o convite, Maxwell, e o carinho de sempre. Bia, posso chamar de Bia? Eu sempre te chamei de Bia, então não vou mudar. Agora que a gente está aqui no podcast da Tribuna e na CBN também, não vou mudar. Eu tenho esse relacionamento, um bom relacionamento com a Bia, eu vou chamar de Bia, eu vou continuar chamando de Bia. A gente está num momento no qual o mundo vem se preocupando muito com essa questão de sustentabilidade. E, consequentemente a isso, a gente percebe que o mercado, de um modo geral, vem impulsionando muito não só a questão da sustentabilidade, mas a questão social e também de governança dentro das empresas. Como é que você faz uma breve avaliação desse momento que a gente está passando, né? E principalmente, como é que as empresas estão se adaptando a isso dentro do nosso setor portuário, é claro? A gente sabe que as atividades marítimas e portuários, né, impactam a natureza e também influenciam a economia dos países. Então, isso exige uma consideração muito forte dos princípios do desenvolvimento sustentável. Atualmente, os portos brasileiros estão em diferentes estágios de maturidade em relação à sustentabilidade. Mas a gente já percebeu que a estratégia e o modelo ESG já entrou na agenda das lideranças do setor. E, felizmente, os portos brasileiros estão aderindo cada vez mais à agenda de sustentabilidade e do ESG. E o que ainda não o fizeram precisa urgentemente buscar atualização sobre pena de perderem grandes oportunidades. Bia, quando a gente olha para essa questão do ESG, a gente tem 3 pilares aí, né? Que é a questão da governança, a questão social e de meio ambiente. Eu vou dizer que, além de pilares, são 3 grandes desafios. Você está à frente da área de comunicação corporativa e sustentabilidade também da Santos Brasil. Como é transferir, né, todas essas políticas dentro desses 3 pilares dentro da empresa, né? Aquele endomarketing, né? Internalizar isso, levar realmente lá para o chão de fábrica, como eu costumo dizer. Você pontuou as lideranças. A gente entende que as lideranças, fruto do movimento mercadológico, né? Elas, evidentemente, compram, entre aspas, esta agenda para poder colocar em prática. Mas existem steps, né? Passos além que vão ao encontro dos funcionários que estão lá na operação portuária, né, diretamente falando. Como transicionar isso? Como comunicar, uma vez que a comunicação também é um grande desafio da humanidade, se você me permitir? Sim, na verdade, eu vou parafrasear um provérbio, mas colocando justamente sustentabilidade. É que a gestão ambiental nas organizações, ela não basta ser adequada, ela deve provar ser adequada. E é isso que a gente tem que levar para os nossos funcionários. A gente tem que, em primeiro, mostrar a importância da sustentabilidade, que seja ambiental ou social, uma triste seca histórica na Amazônia, né? Que, segundo o governo brasileiro, custou 1,4 bilhões a mais para a indústria e houve uma queda de 83% na importação pelo modelo aquaviário. Então, isso comprova muito bem para os nossos funcionários e para os demais públicos que as questões ambientais e econômicas possuem uma relação muito forte.
Isso é claro, né, o governo percebeu isso, acho que não só, o brasileiro, mas no mundo de um modo geral, essa preocupação com o meio ambiente. Mas quando a gente olha para essa questão, social, eu queria explorar isso também, porque eu acho que, no meio ambiente, para qualquer pessoa que você pergunte, ela tem a preocupação com o meio ambiente. É óbvio que colocar as políticas em prática é um desafio muito maior. Mas quando a gente, leva para a questão, social, a gente percebe uma polarização muito grande no mundo também, Bia, não é só no Brasil isso. Existem excessos, né, a gente está cometendo, ou o mundo vem cometendo alguns excessos, ou o caminho que a gente tem hoje inclusivo, é um caminho que realmente precisa ser, de certa maneira, eu vou usar esse termo, tá, forçada mesmo para que a gente consiga atingir os objetivos de inclusão que são necessários, né, não só no Brasil, mas, de novo, no mundo todo. Isso não é um privilégio só do Brasil. O que a gente tem que fazer é equilibrar necessidade de resultados e visão de longo prazo para promover a sustentabilidade nos negócios. Então, as empresas com fins lucrativos e que estão na B3, né, na Bolsa de Valor, como a Santos Brasil, temos obrigações com os acionistas e os investidores. Tá? Então, não se trata mais só de rentabilidade a qualquer custo. Nosso foco atual é criar um futuro equilibrado para a sustentabilidade dos negócios e da geração futuras. A gente acompanhou, né, isso foi noticiado pela mídia, que a Santos Brasil, foi colocada, né, no índice da SP da B3, propriamente falando, e no que tange a questão de ESG, que mede a performance principalmente dos títulos, né, que cumprem os critérios de sustentabilidades. Quais foram os principais critérios que a Santos Brasil, cumpriu, né? O que, efetivamente, na prática, foi feito pelo teu terminal, né, pelo terminal da Santos Brasil, para que ela pudesse, né, ser colocada, desta maneira dentro de uma instituição como é a B3, que a gente bem conhece. Falar do social, então a gente tem, por exemplo, a gente promove ações de proteção de direitos humanos, a gente apoia as comunidades, a gente tenta também reduzir os impactos sociais da nossa cadeia produtiva e, claro, a Santos Brasil promove bastante programas socioambientais. Então, isso para o aspecto social, tá? Para o aspecto ambiental, na verdade, a gente tem que continuar incentivando a redução e o gerenciamento dos resíduos, né? Todas as práticas de descarbonização têm que ser adotada. Também a gente realiza auditorias ambientais com frequência. A gente também levantou toda a gestão de risco climática. A gente fez nosso inventário de gás de efeito estufa. Esse ano, a gente vai tornar ele, além de público, a gente vai registrar ele, né? E também a gente faz toda a gestão de impacto ambiental junto com a educação ambiental e, claro, sem deixar de lado a promoção e a proteção da biodiversidade, né? A gente trabalha perto do mar e a gente trabalha perto de mangues, que são muito importantes para a biodiversidade do país. Você comentou em relação à questão, da descarbonização e a gente vem acompanhando iniciativas, focadas e relacionadas a crédito de carbono. Existem terminais já no mundo que estão se utilizando, né, dessa questão de crédito de carbonos para fazer cobrança, para fazer o bill mesmo, né, a cobrança para os clientes. Isso é meta da Santos Brasil também, olhar para esse tipo de relação comercial? Isso faz parte da agenda da Santos Brasil? Não, com certeza. A Santos Brasil já tem alguns projetos junto com alguns clientes que em 2024 vão se tornar públicos, né? Então a gente já trabalha mão a mão com o nosso cliente, falando, por exemplo, em energia elétrica. Então a gente já está começando, a gente já está colocando shore power, na verdade, no nosso maior terminal, que é o Tecon. A gente está trabalhando muito as energias renováveis também, né, via I-REC. Então, 100% das nossas emissões de gás de efeito estufa do escopo 2
são compensados dentro da Santos Brasil. E também a gente está renovando os nossos RTG, os nossos Portainer. A gente está renovando a nossa frota com veículo mais eficiente. Então, comprando um veículo mais eficiente dos nossos clientes, que estão se tornando nossos fornecedores também, né? Então, sim, com certeza, a sustentabilidade é um dever de todos. Então, não é só a Santos Brasil que está fazendo o seu dever de casa, nossos clientes estão fazendo, o escopo 3, nossos fornecedores também estão fazendo, a gente está trabalhando juntos esse escopo 3. Então, a gente está num caminho realmente de redução e de atendimento de uma meta zero em 2040. A gente está calculando as nossas metas agora e vão se tornar públicas em fevereiro. A gente pode dizer que hoje os grandes equipamentos, os grandes portainers que a Santos Brasil tem, já não vão operar a combustão. Vocês já estão olhando para equipamentos eletrificados. E aí eu vou fazer um recorte numa colocação que você fez, que é uma preocupação que eu tenho, que é a cadeia de serviços, né? Você falou dos fornecedores. A gente percebe as grandes corporações com a agenda ESG. Hoje, as empresas, de um modo geral, setorizadas, né? Como a gente tem o setor portuário, o aeronáutico, existem outros setores já preocupados de indústrias diferentes também, em grandes corporações, mas a gente tem um ecossistema de fornecimento, que são empresas de pequeno e médio porte. Essa transição, ela não vai acontecer na sua totalidade agora. Acho isso muito difícil, né? A gente romper essa barreira. Mas a gente pode enxergar que para os próximos 10 anos, todo esse ecossistema já vai estar interligado com essas políticas ESG que você pontuou, Bia? Eu acho que, com certeza, o ESG, na verdade, os resultados aparecem em médio e longo prazo. Então, a gente não tem que ser muito apressado, afoito para isso. Até porque a gente tem que escolher nossas batalhas, porque a gente está travando uma guerra e cada empresa tem as suas batalhas. Então, a Santos Brasil fez uma matriz para saber aonde era gerado as fontes, na verdade, de emissão de carbono, por exemplo, e aí a gente entrou na batalha, né, para reduzir isso, e a gente achou soluções para reduzir essas emissões. Uma delas, você acabou de falar, é a eletrificação do pátio. A gente está trabalhando em outros pontos também. Então, eu acho que as empresas têm que, primeiro, se conhecer antes de querer travar a guerra da sustentabilidade. E, como eu falei, escolher as suas batalhas. A Santos Brasil, quando a gente faz, por exemplo, o nosso relatório de sustentabilidade, a gente não tem o objetivo de criar uma imagem de empresa perfeita. Não é isso o nosso objetivo. O nosso objetivo é falar dos pontos fortes do negócio e de todos os nossos desafios e compromissos para o futuro. Como eu comentei, a jornada ESG ela é composta por diversas etapas e que são construídas, ao longo do tempo. Isso não é uma questão imediatista, né? Onde você hoje tem a solução da vara mágica para poder resolver todos os problemas de décadas que a humanidade gerou e ocasionou para o próprio meio ambiente. Bia, deixa eu trazer um comparativo, né? Toda vez quando eu vejo um filme, assisto um filme das grandes reuniões de acionistas, né? A gente vê nos filmes que os acionistas estão preocupados com o lucro, né? Nos filmes tá lá a discussão dos relatórios, quanto deu de resultado, e muitas vezes essa questão da sustentabilidade do meio ambiente sempre foi encarada como um custo, né? Vamos fazer uma meia-culpa aqui, nossa, né? Como seres humanos, que a gente sempre olhou isso como um custo. Como é trabalhar numa empresa, numa grande corporação que evidentemente visa lucro, né? E que por sua vez precisa separar, você falou ali do reporte anual, reporte mensal, que vão ser colocados, vocês têm ações listadas na bolsa. Como é trabalhar numa empresa que visa lucro e que por sua vez precisa colocar no budget, no orçamento, né, investimentos para governança, para social e também para o meio ambiente? Também é um conflito de
Na verdade, como eu falei, a gente tem que criar um futuro equilibrado, né? Então, tem a sustentabilidade dos negócios e tem também, a gente tem que pensar na geração futuras. Então, como você colocou muito bem, cada vez mais investidores e fundo de gestoras estão de olho, olhando para o tema ESG. E eles estão dedicando seus investimentos para as empresas que são responsáveis e sustentáveis. Então, por exemplo, a gente pode ir a PricewaterhouseCoopers, segundo eles, os investimentos para ESG vão crescer para 33 trilhões de dólares até 2026. Então, isso mostra que sustentabilidade, na verdade, gera dinheiro. A gente tem que notar também que cada vez mais consumidores aceitam pagar mais em produto e serviço de empresas comprometidas com sustentabilidade e com impacto social. Você falou muito do social. O impacto social também está de suma importância hoje em dia. Empresas, elas vão ter que se adequar à questão regulatórias. E sem isso, elas não vão mais atrair ou reter funcionário. Esses esforços, porque são esforços, tá? Vale a pena. Já que a nossa empresa ela passa a ser percebida pela sociedade como uma empresa responsável, e isso ajuda demais na nossa reputação. Não tenha dúvida disso, né? Eu acho que é fundamental e é importante. Eu acho que você foi muito feliz na tua colocação, principalmente dessa nova geração que chega ao mercado. Mas eu queria te provocar com um tema, porque a gente acompanhou inúmeras iniciativas no mercado, e eu lembro da época do ISO 9000, aí depois virou 14.000, 15.000, 30.000, 40.000, 50.000, tinha ISO para tudo quanto era lado, e empresas que vendiam a certificação, né? Elas vendiam, ninguém estava preocupado em seguir a regra realmente ISO, né? Ela queria ter o ISO para mostrar para o mercado que ela tinha o ISO. E a gente percebe que hoje existe o greenwashing, né? Que são aquelas empresas que se dizem praticantes da cultura ESG, mas que na verdade fica só no discurso. Como é que o mercado vai se comportar diante destas empresas, né? Essas empresas a médio e longo prazo Com estão fora do certeza, mercado, eu Bia? acho que praticar o greenwashing pode causar prejuízos imensos à imagem da marca. Afinal, você está transmitindo a ideia que você é sustentável, quando na verdade você não atende os determinados padrões, né? Então, isso vai criando uma quebra de confiança com o consumidor, né, com o cliente, com os investidores, e isso vai afetar completamente a credibilidade da sua organização. Metodologia globais e confiável para evitar o greenwashing, né? Então, primeiro você tem o seu relatório de sustentabilidade, que é o Global Report Initiative, o GRI, né? Que é uma das ferramentas que ajuda as empresas a comunicar todas as iniciativas ESG de uma maneira padronizada. Então, isso é o primeiro ponto. Você tem também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU. Então, a empresa se engaja com essa iniciativa e se compromete a seguir esses princípios, né? E também ela tem que mandar, claro, os seus progressos em relação às metas que ela assumiu junto com a ONU, né? Tem os selos ambientais. Então, as ISOs ainda são referência no mercado. E temos as auditorias externas também. E, claro, durante as conferências do clima, a COP27, Sem dúvida. e a partir disso, eles fizeram um documento com 10 caminhos apontados. As empresas, em primeiro, têm que anunciar um compromisso de zero carbono, têm que estabelecer metas de zeragem, tem que escalar o uso de energia renovável. Enfim, esses são 3 dos 10 caminhos que a ONU está propondo para as empresas. Então, em resumo, para evitar o greenwashing, a gente tem que ter provas e registro de todas as ações que a gente está fazendo para poder divulgar tranquilamente, sem medo, né? Porque a gente tem como comprovar que a gente é uma empresa comprometida por parte do negócio quanto ao tema sustentabilidade. Deixou de ser uma tendência e virou uma realidade, né? Eu acho que não é tendência, é realidade, né? A gente precisa olhar isso com muita cautela, com uma lupa mesmo, e colocar em prática, porque não tem mais tempo para voltar atrás ou
para remediar qualquer tipo de situação que porventura a gente tenha necessidade. Bia, quando eu li o report do Fórum Mundial, né, o Fórum Econômico Mundial de 2023, ele colocou lá 50 empregos que vão desaparecer até 2027 e 50 empregos que vão surgir, né, a partir de 2027. E na lista dos 10 primeiros me chamou a atenção, porque dentre os 10, 8 estavam relacionados à tecnologia, um relacionado à operação, né, de equipamentos agrícolas e um de sustentabilidade. Então estava no top 10 ali. Oportunidade de trabalho, né, nesta área especificamente de sustentabilidade para iniciativas sociais e governança também. Estão surgindo, né, dentro do setor portuário, e o que as pessoas precisam ter de qualificação para se habilitar a atuar nesse segmento no porto, não só de Santos, mas nos Então, na portos do Brasil também? verdade, surgiu um novo perfil de profissional, né, de uns 5 anos para cá. Então, esse profissional ele tem que ser multi-skill. E um dos skills que é muito importante é pessoas. Pessoas, para entender o ESG, é fundamental. Então, com certeza, você falou também de inovação, a sustentabilidade vai junto com a inovação e a inovação vai junto com a sustentabilidade. E a sustentabilidade tem um leque enorme de ação. É isso aí. Exatamente, É o a perfil do palavra. profissional moderno, né? Ele é curioso, né? Ele está engajado e ele efetivamente trabalha aonde ele tem prazer de trabalhar, focado, né, principalmente não só no valor dele, Com mas na certeza. missão da empresa. A sustentabilidade, quem trabalha com sustentabilidade tem uma missão, e é uma missão não só da empresa, é uma missão pessoal também, né? Beatriz, gerente de comunicação corporativa e sustentabilidade da Santos Brasil. Bia, beijão, adorei bater esse papo com você aqui no Porto 360 Entrevista. Espero que ao longo de 2024 a gente se encontre e a gente vai se encontrar claramente, mas que você esteja presente também aqui no Porto 360 Entrevista. Muito obrigado pela tua presença. Tá aí, como você bem sabe, eu continuo por aqui sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360.